Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema bem atual: como as pandemias acontecem e por que a Covid-19 não será a última. Primeiramente, precisamos entender como se dá uma pandemia. E para isso é importante que tenhamos em mente o conceito de uma pandemia, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando uma determinada doença se espalha sem controle por vários continentes ao mesmo tempo. E, finalmente, como se dá uma pandemia? A pandemia acontece por diversos motivos. Dentre os mais importantes, nós podemos citar a globalização, que acaba minimizando a distância entre pessoas de lados opostos do globo terrestre, diminui fronteiras, integra as diferentes sociedades e mantém relações entre países com a ajuda principalmente dos avanços tecnológicos. A desigualdade social é um fator relevante nesse sentido porque as metrópoles têm uma grande quantidade de habitantes, com visibilidade social e grande impacto na economia. Então, esses locais são propícios a se tornarem focos da doença, como ocorreu com a Covid-19 em Nova York, mas esses habitantes ainda têm acesso à saúde e a um bom saneamento básico. Mas quando a doença está em lugares que não têm tanta visibilidade social, como é o caso das favelas, a doença se torna mais letal, uma vez que fatores como baixa escolaridade, falta de saneamento básico e baixo poder econômico contribuem muito para o prejuízo no acesso às condições mínimas de higiene e de saúde. Trazendo esse aspecto para o cenário atual, nós sabemos que o distanciamento social e o uso de máscaras cirúrgicas são fatores que diminuem bastante a transmissão da Covid-19, mas indivíduos mais pobres talvez não tenham acesso a uma máscara cirúrgica, tendo então que utilizar uma máscara de pano, que é menos eficaz e muitas das vezes essa pessoa não tem condições de manter um distanciamento social, tendo que acessar diariamente o transporte público lotado, por exemplo. Outro fator de relevância é a invasão do homem aos ecossistemas virgens, já que não se sabe quais zoonoses podem estar escondidas e quais espécies habitam esses locais, dos quais o homem está tendo cada vez mais contato devido à destruição desses habitats naturais, levando doenças da mata virgem para as cidades e das cidades para as matas. As viagens rápidas e viagens internacionais contribuem fortemente porque uma doença que surge em um determinado país pode acessar o outro lado do globo terrestre rapidamente através de viagens internacionais, como ocorreu com a Covid-19, que surgiu na cidade de Wuhan, uma cidade localizada na China a mais de 17 mil quilômetros de distância do Brasil. E em apenas cerca de 3 meses após sua descoberta, já era registrado no Brasil casos da doença. A superpopulação também deve ser levada em consideração porque com ela é possível observar uma maior desigualdade social, maior degradação da biodiversidade, mais poluição e isso tudo associado ao fato de que se torna cada vez mais difícil estabelecer um distanciamento social, por exemplo. Então, uma doença respiratória, como é o caso da Covid-19, consegue se espalhar com muito mais facilidade em países com superpopulação quando comparado a países que não têm uma superpopulação. É importante ressaltar, pessoal, que já tivemos outras pandemias no decorrer da nossa história, como é o caso da peste justiniana, que esteve presente de 541 a 750 a.C. e ceifou mais de 30 milhões de vidas, o que correspondia a cerca de 10% da população da época. A peste negra, que esteve presente de 1343 a 1353 e matou cerca de 75 milhões de pessoas. A varíola, uma doença altamente contagiosa que acometeu a humanidade nos anos de 1520 a 1980 e matou cerca de 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, uma doença respiratória que surgiu em 1918 e levou ao óbito cerca de 40 milhões de pessoas. A AIDS, causada pelo vírus HIV, que surgiu no início do século XX e já ceifou cerca de 25 milhões de vidas humanas. E a Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que surgiu no final de 2019 e até o dia 28 de fevereiro de 2022 matou cerca de 5,96 milhões de pessoas. E o que se sabe sobre a pandemia de Covid-19? Então, a Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e ela é transmitida principalmente por gotículas de saliva, tosse e superfícies contaminadas, e por esse motivo é muito importante a utilização adequada de máscaras e a higienização correta das mãos, já que o álcool em gel e a água com sabão são capazes de eliminar o vírus.
Os sintomas mais comuns são a coriza, que é quando o nariz fica escorrendo, a dor de garganta, fadiga e tosse seca. E, por fim, por que então a Covid-19 não será a última pandemia da humanidade? Existem fatores, pessoal, que antecipam o surgimento de novas doenças e pandemias. Fatores esses que levam em consideração a aproximação do agente causador da doença com as pessoas. Como exemplo, nós temos as alterações ecológicas, que, devido ao acúmulo de lixo em locais inadequados, desenvolvimento agrícola e o desmatamento florestal, barragens, a extração ilegal de madeira, a queima de florestas e de material orgânico contribuem para a aproximação de agentes causadores de doenças humanas ao ser humano, uma vez que esse agente perde seu habitat natural. A evolução contínua de variantes virais e microbianas também contribui para o surgimento de pandemias, pois a alta circulação de pessoas e o alto descontrole de uma doença contribui para o surgimento de variantes de uma mesma doença mais resistente, por vezes mais contagiosas também. A seleção para a resistência a medicamentos diz respeito ao uso indiscriminado de antibióticos. Isso pode selecionar bactérias resistentes e tornar um medicamento ineficaz, gerando um descontrole de uma determinada doença. Outro fator importante é a falha na saúde pública no controle de medidas de prevenção, uma vez que, quando não há iniciativas governamentais para a promoção de medidas de prevenção a uma determinada doença, as chances dela se espalhar rapidamente aumentam muito. É importante ressaltar, pessoal, que não é possível afirmar com precisão quando uma pandemia irá surgir e qual será o tipo de doença, uma vez que isso são fatores muito incertos e não há muito incentivo científico no rastreamento de micro-organismos. Porém, de fato, doenças respiratórias, como por exemplo a gripe espanhola e a Covid-19, são grandes voluntárias para se tornarem pandemias em decorrência do nosso mundo moderno. Então, uma grande candidata aí são as doenças respiratórias. E por fim, aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas na nossa apresentação. Obrigado!